Então você teve banda, você tocou violão, tocou guitarra, tocou trompete. Você é multi-instrumentista, então. Você toca o que pintar na sua mão, você toca. Não é bem assim, é o suficiente para ser medíocre em todos eles. Falar isso, é praticamente uma banda de um homem só. Sabe isso? Não, mas medíocre assim no literal do termo mesmo, né? Assim, eu toco um pouquinho de cada coisa, mas o suficiente. É uma noção, né? Definitivamente não sou um instrumentista. Toco assim pra me virar e pra entender, porque eu faço arranjo também, né? Uhum. Então é importante conhecer um pouquinho de cada coisa. E vamos lá. E aí, à medida do tempo, você foi aprendendo, você foi tocando nos lugares. Quando é que houve o timing que você falou, pô, não, agora eu quero ser maestro, pergunta ignorante, porque eu não conheço nada, tanto tirar dúvida aqui com você. Claro. O maestro, pelo que eu vejo, assim, é o cara que meio que ele conduz todo um conjunto, né? Toda uma banda, uma orquestra e tal. Qual foi o momento, então, que você fez essa migração? Saiu dos instrumentos em si para começar como maestro? Então, quando eu fiz o vestibular, isso foi em 2009, eu lembro que, começando 2009, ainda não estava certo, né, do que eu ia fazer, mas aí eu decidi fazer música, mas optei por licenciatura em música, porque em 2008, né, um ano antes, eu comecei a estudar lá na UF, em Niterói, nossa terra, tinha um curso de iniciação musical chamado CEIM, que é o Centro de Estudo e Iniciação Musical. Infelizmente não existe mais, fica aqui um apelo se alguém estiver vendo, é um curso muito bom, é um curso de extensão, vale a pena voltar. O pessoal lá da UF coordenava muito bem, o Robson, a Cristina. Enfim, aí eu comecei a estudar violão erudito, na expectativa de melhorar a técnica mesmo, e violão sempre me interessou muito também. Foi quando eu tive contato com a leitura de partitura, e era um curso muito completo, porque ele se preocupava não só com a formação do instrumentista, mas com a formação musical, de uma forma mais ampla. Então a gente tinha aula de instrumento, no meu caso era o violão, tinha aula de percepção e teoria musical, e tinha uma outra aula de prática musical que era coral. Era um corão que a gente chamava, a gente se unia para cantar. Então, além de tocar, você cantava também? Sim, sim. Nas bandas eu gritava. Mas comecei a cantar mais na hora quando comecei a estudar canto coral. Que foi o que me despertou para a regência. Me apaixonei por música por conta de música vocal, né? Aberturas de vozes. A partir daí você tem a percepção vocal da... Sim, pude trabalhar alguns elementos da música, harmonia, polifonia. E me interessei primeiro por regência coral, né? Não estava muito preparado ainda para fazer a faculdade de regência. Eu terminei a licenciatura e fiz a de regência. A regência coral seria o que, assim, exatamente? A regência coral é um regente, assim como o regente de orquestra ou de banda, só que ele rege coros, né? Grupos de pessoas cantando. Tá, sim, tá. Coros profissionais, coros amadores. E é interessante porque a figura do regente, ela se mistura, né? Muita gente não sabe, até porque, enfim, não é tão comum falar disso, mas se mistura às vezes com a figura do diretor musical também, né? Que muitas das vezes está centrada na mesma pessoa, mas não necessariamente, né? Podem ser coisas diferentes. Sim, sim. E, por exemplo, você falou que você veio do MPB, né? Por uma doutrina, mas o ensinamento do teu pai era uma coisa do teu pai e tal. Aí o tempo foi passando, houve algum gênero que você começou a gostar mais ou menos, ou não, minha parada é mesmo realmente o MPB, ou teve alguma preferência maior por alguma outra coisa, algum outro estilo de música? Eu costumo eu me acho bem eclético de uma forma geral, assim. Eu tive fases. MPB... Nesse início foi MPB, esse pop rock nacional, aquele pessoal dos anos 80, né, de Brasília. Mas eu lembro que entrando assim, pré-adolescência, adolescência, tava ouvindo bastante rock. Por exemplo, Guns N' Roses, próprio Rolling Stones, Beatles. Mais tarde, um pouquinho já na faculdade, fui ganhando outros gostos, né, dentro da própria música de concerto, música antiga, mas continuei gostando de rock. Foi quando eu descobri Yes, por exemplo, que é progressivo, que é uma das bandas que eu mais gosto hoje em dia. Mas acho que são fases, né?
Eu acabo gostando de tudo um pouquinho mesmo. Até por conta de muita pesquisa que a gente tem que fazer para fazer arranjo, para fazer trilha, essas coisas. Sim. E, por exemplo, quando você falou que você se apresentou em alguns lugares, assim, essa sua trajetória de quando você começou a fazer teus cursos ali, estudar, como é que foi? Teve, por exemplo, quando você fala de uma banda, de um contexto geral, seja maestro ou não maestro, assim, falando como um grupo musical, como um todo, às vezes você tem que preparar um grupo para uma apresentação X, uma apresentação Y. Como é que funciona o dia a dia ali do preparo da galera para poder fazer uma apresentação ali? Eu imagino que seja uma coisa bem desafiadora, né? Que tem que estar todo mundo sincronizado no mesmo timing, tendo o mesmo feeling, tá tudo bem alinhadozinho ali. Se há, por exemplo, uma pessoa que não consegue acompanhar o ritmo da turma, como é que isso é trabalhado para que até o dia da apresentação, do show, seja do que for, aquela pessoa ou aquelas pessoas esteja bem alinhado ali com o coletivo, ali com o grupo, como é que isso... Puxa isso pro musical que você está fazendo agora. Ah, boa. Vou falar. Isso vai depender um pouco do perfil do grupo, né? Se for um grupo profissional, por exemplo, você vai ter bem menos trabalho. Mas como a maioria dos trabalhos que eu já fiz, profissional que eu digo de cantores profissionais, né? No caso de serem cantores, ou então de músicos instrumentistas que já estejam no mercado. Mas muitos dos trabalhos que eu fiz, apesar de trabalhos profissionais, eram com cantores amadores. Eu trabalho muito com ator-cantor, porque eu trabalho com teatro musical. E por incrível que pareça, na maioria das vezes, nem sempre, mas na maioria das vezes a maior parte dos problemas não é de cunho musical. É de agenda que não bate, é de falta de tempo. É engraçado, né? Aí entra a figura do diretor musical, que tem que administrar um pouco isso tudo, muito aliado com a produção. Mas quando o problema é só musical, é mais fácil, sendo bem sincero. Porque a gente, dependendo da liberdade que a gente tem, a gente pode mascarar, a gente pode optar por coisas mais simples. Mas, assim, a gente faz uma continha de cabeça, né? Qual o tempo que temos, qual o material humano que temos, de que forma a gente precisa trabalhar, o que a gente precisa trabalhar. E vai ensaiando, assim. É uma coisa que alguns ainda percebo, principalmente os amadores, né? Não entendem, porque não entendem mesmo, né? Não tem a ver com má vontade ou qualquer outra coisa. Que é a frequência do estudo, né? A gente que lê música tem o acessório da partitura, se tiver uma dúvida. Mas quem depende de decorar, né? Às vezes o número de ensaios não é o suficiente para decorar o que se precisa, para aprender as letras. Então, esse estudo de casa, né? Que um instrumentista tem muito, porque passa, dependendo, horas estudando, mas o cantor não necessariamente. Mas no teatro musical, especificamente, é mais complexo, né? Porque eles têm que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Eles têm que cantar, eles têm que interpretar. E vai passando o tempo e é cada vez mais difícil, porque se preocupa com figurino, se preocupa com cenário, se preocupa com a marca da luz, e vem a pressão, vem a ansiedade, né? Então é muita coisa para deixar a música para escanteio um pouco, né? Não é que deixa para escanteio, mas é que para chegar nesse nível de aprimoramento você tem que estar muito seguro. E aí, se você pula uma das etapas do processo, como por exemplo isso que eu falei do estudo em casa, nada vai substituir isso nunca, né? Aí fica mais complicado. Mas de uma forma geral é um tipo de processo que eu gosto muito, assim. Você perguntou sobre o processo, eu acabei não falando. Mas no caso do teatro musical, acho que fica bom de dar esse exemplo, assim. É comum que o diretor queira que as músicas já estejam levantadas antes de trabalhar os números musicais. Então o diretor está marcando as cenas faladas e a gente está ensaiando música, para depois ele ir lá e marcar isso, né? Aí entra o coreógrafo, o diretor de movimento, dependendo do que for. Então, quando as pessoas não leem, leem música, o que é bem comum, a gente senta assim, roda, eu sento com um pianinho, quando tem piano, que nem sempre tem, e vou batendo, vou tocando as melodias, você canta isso, fulano, você canta isso, aí tem que explicar, você canta isso quando ele ou ela estiverem cantando isso, agora junta. E é um trabalho de acostumar o ouvido, né? E você entendendo que você está cantando algo que é diferente do que a pessoa que está do seu lado. Ou você está cantando a mesma coisa e não pode parecer que são duas pessoas, tem que parecer uma pessoa só. Isso lembra um pouco trazendo um pouco para... Não tem muito a ver com o assunto, mas tem um pouco. Lembra um pouco
aqueles minigames de videogame, até brinquedos mesmo infantis, quando a gente brincava, você tem que decorar a ordem dos negócios, né? Sei lá, tem um que é aquele colorido, que você primeiro aparece sei lá, o vermelho... Com um somzinho. Isso. Tipo gênios da vida. Mais ou Acho menos, que sim. tipo, a lógica que eu digo, né? Obviamente. Você tem que ir mais ou menos decorando a ordem. Então, no caso, assim, quem fica por último, então, tá lascado, né, coitado? Porque ele tem que decorar de todo mundo até chegar na vez dele ali. Porque a gente repete muito, né? Então acho que essa coisa de repetir muito ajuda. Sim. E com o tempo vai decorando a letra e tudo mais. Mas nem sempre, às vezes, um musical que você tem 25, 26 músicas para aprender, às vezes não dá para depender só de ensaio, né? Sim, sim. Mas quando é com músico, músico instrumentista, geralmente é mais fácil, porque tem um apoio da leitura, já tem alguma independência. O cara já é mais profissional mesmo, de fato, né? Naquela área ali, naquela parte que ele tá exercendo. Depende. Porque às vezes, dependendo da demanda, eu já trabalhei no caso que eu tinha uma demanda de 1 semana para ensaiar, com músicos que não liam, só liam cifra. E aí eu tenho que bolar outra estratégia de ensino, aí vai mais pela escuta, mas acabou dando certo. Mas no geral, com o instrumentista é mais fácil para ensaiar o processo.